Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023, por volta das 20h15. Hoje eu estou aqui. Hoje o Senhor me concedeu a graça de mais um ano de vida. Estou completando 68 anos de idade. Estou ficando velho. Mas feliz, com saúde e paz, reinando, triunfando em graça e descansando nele. Obrigado aí às pessoas que me parabenizaram. Obrigado a todos vocês. Forte abraço. Tamo juntos. Hoje eu quero falar sobre o dízimo. O tema é: o dízimo é a vontade de Deus para os filhos? O dízimo tem sido o carro-chefe dos líderes religiosos. É o que move esses homens na frente desses templos religiosos que eles chamam de igreja. O dízimo tem sustentado muitos deles nos seus dias a dia, trazendo-lhes conforto, mordomias. E muitos deles, não estou generalizando, se enriquecem cada vez mais. O dízimo, assim como vários outros cerimoniais, são impostos à membresia desses templos religiosos. E o dízimo, ele é ensinado como se fosse um dever, uma obrigação do homem para com Deus. Eles chegam ao ponto de amaldiçoar as pessoas que não dizimam, jogando sobre eles pragas, maldições. Usam o gafanhoto, e eles não chamam de o devorador de gafanhoto, mas diz que o diabo vai na vida das pessoas e com certeza fará uma devassa. Eles dizem que aqueles que não dizimam estão roubando a Deus. E então, eu quero falar sobre este assunto. Eu sei que muitos não gostam que eu fale, porque isso, na verdade, faz parte do interesse e da conveniência de muitos desses líderes religiosos. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o dízimo. Ele aparece a primeira vez na Bíblia através de Abraão. Não que o sacerdote Melquisedeque houvesse exigido de Abraão que ele pagasse o dízimo ou entregasse o dízimo a ele. Antes, pelo contrário, Melquisedeque, ao aproximar-se de Abraão, ele dirigiu-se a Abraão com uma saudação. E qual foi a saudação de Melquisedeque para Abraão? Ele disse assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Eles esquecem que Abraão voltava de uma vitória militar e trazia consigo grandes despojos de seus inimigos. Foi nestas circunstâncias que Abraão dizimou. Porque muitos deles, para justificar o dízimo, eles dizem
que antes que Deus estabelecesse o dízimo, Abraão já dizimava para tentar justificar. Eles usam dessa artimanha. Quando diz que o dízimo foi dado como lei para Israel, mas eles tentam justificar que antes que esse dízimo fosse determinado como lei para os filhos de Jacó, Abraão já havia dizimado para Melquisedeque. Melquisedeque não fez com Abraão como os líderes religiosos fazem com os fiéis. Eu disse aqui que ele saudou Abraão. E esse dízimo oferecido foi dízimo que Abraão conquistou, pois ele vinha de uma batalha, ele vinha de uma guerra, foram os despojos, e foram desses despojos que ele dizimou. Não foi pela imposição da lei, nem tampouco por um pregador qualquer que lhe houvesse chamado de ladrão. Melquisedeque o saudou. Mas hoje quem não dizima é chamado por esses líderes religiosos de ladrão. É assim que eles fazem nesses templos religiosos. E aí as pessoas, elas dizimam porque elas têm medo de serem chamados de ladrão. Elas têm medo desse tal devorador. Elas dizimam porque elas não querem essa tal maldição imposta por eles sobre a vida dessas pessoas que não dizimam. Abraão dizimou livre e espontaneamente, que não é o caso de muitos dentro desses sistemas religioso. Eles dizimam por uma imposição, como se fosse um dever, uma obrigação, pelo medo que eles têm de serem amaldiçoados. Não fazem isso de forma espontânea, com prazer, livremente. Se eles tivessem uma opção, eu tenho certeza absoluta que eles não dizimariam. Foi ele mesmo quem decidiu dar o dízimo. E isso está claro no pacto que Jacó fez mais tarde com Deus. Certamente aprendeu com seus pais que o dízimo não era uma lei. Por isso ele voluntariamente podia fazer os seus votos assim como Jacó votou. Se Deus houvesse dito a Abraão que ele e seus descendentes teriam que dizimar, então Jacó jamais poderia dizer o que ele disse em Gênesis capítulo 28, versículo de número 22, 20 e 22, que diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Foi isso que Jacó disse. Ele votou esse voto dizendo: aqui está o quê? Uma revelação profunda do que significa viver pela graça. Depender de Deus. Não andar ansiosos, nem inquietos, preocupados com o que vai vestir, com o que vai comer.
porque aquele que cuida não deixará nada lhe faltar, porque é Ele quem cuida de nós. Concernente à guarda de dias, conforme nós vemos uma determinada religião aí guardar, também não havia na lei, nem tampouco sobre comida. Veja o que Deus diz a Adão, em Gênesis capítulo 1, versículos 29 e 30. Deus disse: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todos os animais da terra, a todas as aves do céu e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. Foi isto que Deus disse para Adão: toda árvore, todo animal, toda ave dos céus vos será por mantimento. Então, vindo a dispensação da lei, tudo mudou. Deus instituiu o dízimo como lei, o sábado, tipos de animais que podiam ser utilizados para alimentação, não todos podiam comer, e os que não podiam, é assim que a lei dizia, tipos de peixe. Enfim, o homem gemia sobre um jugo muito difícil de ser carregado, porque a lei, ela era pesada, ela era difícil de se cumprir. O homem passou então a viver sem direito algum. Antes tudo era predeterminado. E aí daquele que transgredir a lei seria punido severamente, até com pena de morte, porque a lei era olho por olho e dente por dente. Então, dependendo da transgressão de cada um, ele era punido pela lei. Foi tão difícil a lei que nenhum homem foi considerado justo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, porque pecado era a transgressão da lei. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não nós, mas os judeus que viviam debaixo da lei, todos eles eram pecadores. Por isso que o Cristo Nazareno disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque todos eles estavam debaixo de maldição. O apóstolo Paulo chegou a dizer-lhes: Cristo nos libertou da maldição da lei. Tudo isto aconteceu dentro de Israel. Será que Deus iria impor as mesmas leis aos seus filhos, ao mundo todo, assim como ele fez com os filhos de Jacó? Israel, como eu já disse, era um país pequeno em relação a muitas nações dos dias de hoje. E mesmo sendo um pequeno território, uma pequena nação, eles não conseguiram cumprir a lei, de tão pesada, de tão difícil que era a lei. Então Deus jamais faria isto, como ele nunca fez, determinando que nós, seus filhos, pagássemos dízimos. O dízimo, ele é bíblico? Sim, ele é bíblico.
Mas a lei do dízimo não eram para os estrangeiros, para os gentios. Era tão somente para os filhos de Jacó. Mas eles pegam 2, 3 versículos de Malaquias, capítulo 3, e fazem desses versículos uma doutrina e impõem esse fardo pesado, esse jugo sobre os ombros das pessoas. E as pessoas, por não conhecer a Deus, mesmo sendo filho de Deus, aceitam esse fardo pesado imposto sobre elas. Trabalham, suam para ganhar o seu dinheiro e no início do mês separam 10% de toda a sua renda e entrega nesses lugares para que esses homens, eles administrem esse dinheiro da forma, do jeito, da maneira que eles bem querem. Em nome de uma tal obra de Deus. E naquilo que eles se propõem a tirar esse dinheiro das pessoas, eles não realizam nada daquilo. Eu sou testemunha ocular de muitas pessoas, quando dependiam para comprar um remédio, para comprar um gás. Quando estavam desempregados, eles não ajudavam. Quando faziam, tiravam uma segunda oferta para que pudesse ajudar. Isto quando fazia. Ou uma cesta básica que não dava nem para uma semana, dependendo da quantidade de pessoas que existiam em casa. Mas eles trocavam de carro todos os anos, mas eles comiam nos melhores restaurantes. Quando adoeciam, iam para os melhores hospitais, porque tinham os melhores planos de saúde. Os seus filhos viviam e vivem em completa mordomia. Tem casas de praias. Dependendo do tamanho da igreja e do número de membros, tem até helicóptero. Fazendas. Enfim, é o melhor negócio que se tem nos dias de hoje. Quando eu me refiro nos dias de hoje, de alguns anos para cá. Porque o que eles menos querem é trabalhar. A maioria deles nunca trabalharam. Porque sabe que é vitalício. Sabe que eles são donos, aspas, dessas igrejas. E eles fazem, na verdade, o que eles bem querem com esse dinheiro. Que eles arrancam dos seus fiéis. Como já disse, em nome de uma tal obra de Deus, para manter as suas mordomias. Então Deus jamais faria isto, como Deus nunca impôs isso aos estrangeiros, aos gentios, e nem tampouco hoje nós, que somos seus filhos. Esses que fazem isso, Isaías chamam de cães gulosos. Eles são gananciosos. E querem ostentar vida fácil, mordomia, como já disse, vivendo do suor dos outros. Trazem eles a maldição da lei sobre essas pessoas, subjugando-os, escravizando-os, atando fardos pesados sobre os seus ombros. Então fica aí esta palavra. O dízimo é a vontade de Deus para os seus filhos? Não, não é. O dízimo é uma lei de Deus para os seus filhos? Não, não é. Tudo isso é um achismo, é uma invenção dos homens, assim como muitas outras coisas. Porque o que eles mais querem é que esses lugares que eles chamam de igreja fica cada vez mais cheio para que eles possam tirar proveito. Primazia, ostentar títulos, serem aplaudidos, tendo pessoas que se submetem às suas autoridades. É isso que eles querem.
Eles tentam dividir a glória de Deus, que a glória é tão somente dele, e ele não divide a sua glória com quem quer que seja. Se tirar o dízimo desses lugares, a maioria deles nunca mais quererão ser pastores, ter títulos, estarem à frente de qualquer trabalho. Tire as ofertas desses lugares, tire o dízimo desses lugares. Se os políticos fizerem uma lei, e uma lei dessa for aprovada, a maioria deles deixam, eu digo sem medo de errar, de serem pastores. Que a grande maioria, não estou generalizando, eles estão nesses lugares por causa das ofertas e por causa dos dízimos. Então, Deus não é essa a sua vontade para com os seus filhos. Pelo contrário, Deus cuida de cada um de nós. Vamos trabalhar. Como eu trabalhei mais de 40 anos, me aposentei aos 58 anos. Mas com fruto do meu trabalho. Nunca vivi dependendo desse dinheiro. Esse dinheiro é maldição. É maldição. Eu conheço muitos que ainda vivem, mesmo não tendo, aspas, uma igreja, mas vivem pregando, se oferecendo para pregar nas igrejas, fazendo campanha, mentindo para as pessoas, enganando para as pessoas, jogando para o público que lá está, aleatoriamente. Aí aquilo que eles dizem, que foi Deus que revelou, mas é maior mentira, é coisa da cabeça deles, invenção deles. Claro que no meio de uma multidão sempre tem 2, 3, 4 que está passando pelaquela situação. E depois de 1 hora, 1h30, 2 horas de, aspas, uma tal pregação, eles saem desses lugares com 200, 300, 400, 500, até mais no seu bolso. Eles dividem meio a meio, 50% para o dono da igreja e 50% daquele que foi ali fazer aquele trabalho, aquela campanha. É assim, essa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia deles, que Deus tenha misericórdia dele, e que possam essas pessoas despertarem, acordarem para uma realidade. Fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Muito obrigado, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.